Estamos na Pinacoteca Benedito Calixto, no lançamento do livro A Última Peregrinação. Aqui ao meu lado, vocês conhecem, claro, o colega jornalista Luiz Carlos Ferraz. E olha, é um prazer estar aqui mais uma vez. E ele vai nos contar tudo sobre a última peregrinação, não é isso, Luiz Carlos? Sim, obrigado, né, pela presença, pelo espaço. A última peregrinação, na verdade, foi a penúltima, que a gente acabou de voltar de uma peregrinação pelo caminho inglês. Esse livro ele é ambientado no caminho primitivo, uma peregrinação que eu fiz em 2015 por esse caminho, que foi o primeiro caminho a Santiago de Compostela. Agora, nos conta o que é que o levou a ser um peregrino, digamos assim, de Santiago de Compostela. Essa iniciativa, há quanto tempo você iniciou? O que é que o levou a fazer esses caminhos, a retratá-los? E o seu livro é muito bacana, porque é gostoso de ler, tem também fotos, né, que ele realmente tenta retratar tudo isso, além de contar, mostrar as paisagens. Nos conte um pouquinho disso. Então, eu sou jornalista, né? Então a gente tem aquela busca da informação, né? De tentar resgatar, documentar. Então o principal mote realmente foi essa curiosidade de buscar informações e compartilhar essas informações com as pessoas. Quando eu voltei do primeiro caminho, né, quando eu tive o meu encontro comigo dentro do caminho, começou a haver uma mudança nessa visão do que aquele caminho havia representado para mim. E tanto que eu voltei no ano seguinte, né, o que seria o 2000, eu fiz o primeiro em 2009, o caminho francês, foram 29 dias caminhando por 800 quilômetros. Eu retornei em 2010, no Ano Santo, compostelano, né, aquele ano que você obtém indulgência plenária quando vai a Compostela, e já com uma outra visão, né, com uma outra visão um pouco mais religiosa, né, também mística naturalmente, mas buscando outros sinais, buscando outras formas de questionar, responder os meus questionamentos, né, e apresentar outros questionamentos em relação à vida, né, as virtudes, né, as coisas boas da vida, como se tornar uma pessoa melhor, enfim, né. Bacana. E qual a conclusão que você tirou disso? É temerário, né, dizer em conclusão, né, a gente procura ter essa linguagem dialética, né, quando você tem a síntese, naturalmente chega uma nova informação, né, porque essa busca, né, como eu escrevi num dos livros, a Busca Sem Fim, o terceiro livro da trilogia, A Busca Sem Fim. Então eu estou sempre na expectativa naturalmente, se traça uma síntese para apresentar uma nova tese, né, para se buscar uma nova síntese e aí caminhando dentro de uma espiral, né, de vida aí. E eu não estou enrolando, né, mas fica difícil a gente ter uma conclusão. O que um dos questionamentos que eu coloco nesse livro, e daí o nome A Última Peregrinação, umas reflexões que eu fiz, porque dos amigos, né, no caso uma menina de 28 anos que eu conheci no caminho, uma peregrina lituana, a gente fez alguns trechos juntos, eram duas lituanas que estavam no caminho, e 30 dias após o caminho, ela fazendo uma expedição, ela continuando essa busca dela também, ela já havia feito o caminho uma vez, ela na Cordilheira Tian Shan, na China, a 4.500 metros de altitude, ela sofreu um acidente e faleceu. No percurso houve um deslizamento de pedra e ela nessa expedição com 7 peregrinos da Lituânia, ela faleceu. Tanto que eu dedico o livro a ela, porque além de ter me proporcionado aquela fraternidade, aquela troca de energia no caminho, você se deparar, né, com a morte, que é a nossa vida, é a única certeza que a gente tem, né, exatamente que um dia a gente vai partir para uma outra situação.
e me levou a fazer algumas reflexões sobre o momento, né? Qual o momento? Você está preparada? Eu começar a questionar, sabe? A gente está preparada. Naquela hora, sabe? Chegou a hora dela, tinha que ser lá. E o que a gente fez, né? Você se julga em condição de enfrentar, né, essa despedida, né? Então tem umas reflexões legais nesse livro, né? Por isso que eu dediquei a Bozena e denominei o livro A Última Peregrinação, que efetivamente não foi a minha última peregrinação, porque as pessoas já acham que foi a sua última peregrinação. Tanto não foi que eu voltei, né, agora, né, em junho de 2016, fazer o caminho inglês com a minha esposa. Sim. Então, efetivamente, a minha não foi a última. Quando será, não sei. Estou preparado? Fica difícil a gente... Eu espero que eu esteja, entendeu? Eu espero que eu esteja, porque eu estou muito feliz, a gente, né... Você é apaixonado por Santiago de Compostela, não é? Assim, esse contato te dá força, te conforta? Como é que é esse seu contato, assim? Você é religioso, você é católico? Sim, eu parto desse princípio, né, da minha religiosidade, né, como católico, e um pouco de misticismo também, né, um pouco porque tem coisas que a própria igreja não consegue me responder, né? Eu tenho muitos questionamentos que eu não encontro resposta e continuo buscando essas respostas em outras situações, como no Caminho de Santiago. E com relação ao apóstolo, eu acho que não digo que seja um sonho, né, mas é aquele ideal de você ser além do peregrino, como Francisco, né? Quando eu retratei a peregrinação de Francisco, a gente chega à conclusão que ele não fez simplesmente uma peregrinação, né? Ele foi realmente um apóstolo de Jesus, né? E você, quando você se propõe a isso, de viver o Evangelho, né? É muito difícil, né? É um pouco de uma utopia, né? Como é que você vai fazer isso, principalmente no mundo pasteurizado que a gente vive, né? Então seria tudo de bom, né? Eu acho que essa seria a minha felicidade total, né? Você poder fazer o bem pelo bem, entendeu? E viver uma das máximas do caminho é que o peregrino não pede. O peregrino agradece. E é difícil no mundo, né, profano, né, nesse mundo que a gente vive, você não pedir. Você às vezes vive pedindo, né, às vezes exigindo, né, achando que você tem direitos. E quando você está no caminho, né, que você está peregrinando... Muda a realidade, né? Muda, entendeu? Você não precisa pedir nada, porque as pessoas vêm te oferecer. Você quer água, você está com bolha no pé, quer que eu cuide das tuas bolhas, quer que eu faça... Você quer descansar, quer dizer, é um acolhimento, né, que dá vontade de você fazer as coisas, né? Você volta para a cidade, né, e às vezes você vê um mendigo, às vezes não precisa ele pedir para você, pô, sabe? Só você sendo muito insensível, você não entender que ele está precisando de alguma coisa, entendeu? Realmente. E às vezes você fica esperando, pô, ele não me pediu. Fala, pô, ele não precisa pedir para você. Agora nos conte, né, nessas andanças, não é, nesses caminhos de Santiago de Compostela, nesses trajetos que você fez, qual foi o mais complicado que você chegou no mundo e falou, vou desistir? Teve isso? Não teve? Ou qual foi o mais alegre? Você falou, poxa, que legal que eu estou aqui. Nos conte. Eu acho que isso é fase do caminho, né? Eu costumo dizer que tem a síndrome do terceiro dia. Terceiro dia, no primeiro caminho, eu estava em Pamplona, já estava naquela, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que eu vou caminhar mais 5 quilômetros, porque com certeza. No caminho, nesse caminho relato, a última peregrinação, terceiro dia também, eu cheguei em Tineu, estava com o joelho esquerdo inchado, e já estava naquela, vou parar, não dá para mais, mas eu quero fotografar, eu tenho esse, né? Eu quero resgatar o caminho primitivo, compartilhar o caminho primitivo. Eu vou pegar um táxi, eu vou caminhar, né? Um táxi 10 quilômetros, fotografo, vou para outra cidade e vou documentando, porque começam a passar aqueles, o que eu chamo de Paulo Coelho também chamou dos demônios que começam a te perseguir. Eu fui no médico, procurei o médico, ele tirou uma radiografia
Porque eu queria, tipo, um documento, falar, não, eu tô aqui, o médico falou, eu tenho que parar, né? Eu não posso parar, como que eu vou parar, né? Claro. E o médico falou para mim, ai, homem, não passa nada, isso não é tendinite. Aí isso me deu uma força, entendeu? Porque ele falou, você coloca gelo e descansa um pouquinho e continua. É aquela coisa mesmo que você falou, que Paulo Coelho cita nos livros. São os demônios. Para você desistir, não é? Desistir, aquele pensamento negativo que está contra você. Então você vê, terceiro dia, parei em Tineu, 2 noites em Tineu, depois eu caminhei 10 dias sem parar. Olha que maravilha. Entendeu? Então você somatiza, entende, essas dificuldades que às vezes não existem, às vezes você coloca ela fisicamente, entendeu? Ela acaba tendo, ela aparece fisicamente, então te dá tipo uma convicção, fala, realmente eu estou mal, entendeu? Estou com dor, estou inchado, mas nem sempre é real. É real, mas tem momentos de muita alegria, não tem, Luiz? Felicidade, principalmente quando você chega a Compostela, né? Sim, Teve aquela catedral e aí se abraça. Esse é o máximo, claro, com certeza. Esse e os outros auge, peregrinos, né? E o reencontro, tudo de bom, né? Bacana. Ao todo, quantos quilômetros você já percorreu? 2.100. Muito. Ultrapassei a barreira dos 2.000, já está em 2.100 quilômetros. Legal. E vamos falar lá para o telespectador, quem quiser fazer o caminho de Santiago de Compostela, qual o caminho que você indica, que é mais fácil? Não tem caminho fácil. Você tem que partir de algumas premissas. Quanto tempo você tem disponível? 10 dias, 15 dias, 30 dias? Eu acho que o caminho mais organizado, né, e com mais estrutura, né, e com o espírito do caminho, por essa questão do acolhimento, da fraternidade do caminho, dos albergues que te oferecem suprem essas necessidades, é o caminho francês, sem dúvida nenhuma. Aqui, francês, a partir de Saint-Jean-Pied-de-Port, eu acho que se tiver, eu fiz em 29 dias. Você tendo aí um mêsinho, um mês e 40 dias perfeito. Tem o português também. Português eu fiz em 10 dias, é um caminho... É o menor. Não, veja, se você começar em Lisboa, já fica grande, já fica maior. Depende do ponto de partida. Então, eu comecei em Porto, geralmente tem muitas pessoas que começam no Porto, que é uma cidade magnífica, né? E são 240 quilômetros, dá para fazer em 10 dias, uma média de 24, 25 quilômetros por dia. Você acha que tem que ser atleta ou qualquer um pode fazer? Não, qualquer um pode fazer. É claro que você tem que ter uma preparação, né? Algumas preparações, né? Tanto a preparação física como uma preparação espiritual, mental, para poder estar forte, para responder essas tentações aí que te assolam. Cara, olha, adorei bater um papo aqui gostoso, viu, com meu colega querido aqui, jornalista, sempre antenado, sempre preocupado em trazer para vocês essa coisa gostosa, né, que é Santiago de Compostela. E esse livro tá onde? Quem quiser adquiri-lo, claro, a pessoa queira fazer a peregrinação, ela deve comprar o livro, não é? É interessante, tem algumas experiências interessantes, algumas reflexões que vai alertar ela para algumas situações que ela vai viver certamente no caminho. Além aqui de hoje, né, na Pinacoteca, espero vender todos aqui na Pinacoteca, se não na Realejo e na Nobel do Gonzaga também, no Praia Mar também vai estar disponível lá. Bacana. Tá bom? Você que não veio, olha, vai lá na Realejo, que lá tem o livro. Você vai saber tudo sobre Santiago de Compostela, tá bom? Foi um prazer estar aqui mais uma vez, sucesso e continue aí, viu? Visitando Santiago, que ele vai dar muita força sempre, porque é um apóstolo muito querido, não é? Era o Hijo del Trono, né? O preferido de Jesus. Legal, sucesso, parabéns. Obrigado. I'm not the one, and when I see you on the golden streets of the sun.